Boa tarde, vamos dar início à sessão 3, Biodiversidade e Paisagens, a última desta primeira jornada das alterações climáticas. Para proceder à abertura, vamos assistir à intervenção de António Luís Beites, Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Estamos quase aqui num ambiente familiar, natural, fim de semana grande e a juventude, obviamente, parte deles já devem estar no comboio de regresso às suas casas, o que é perfeitamente natural. Saúde, obviamente, enquanto Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal e, obviamente, também enquanto Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, mesmo assim todos os presentes, resistentes para estas jornadas, que apesar da minha impossibilidade da parte da manhã, já tive o reporte, de facto foi uma manhã bastante proveitosa e muito produtiva, ou seja, era bom e era sempre bom sinal começarmos de facto estas jornadas temáticas para o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Comunidade Intermunicipal de forma positiva, e eu creio que esta amanhã foi de facto muitíssimo boa. Iremos ter agora da parte da tarde, num formato obviamente já mais curto, apenas diria com um painel, abordando aqui as questões em termos da biodiversidade e a questão da própria paisagem. Estamos obviamente, e este plano que iremos apresentar brevemente, depois após este ciclo de jornadas, pretendemos obviamente que seja um plano que possa auscultar as entidades, possam auscultar as populações, possam auscultar também todos aqueles que participam nestas jornadas e diria nestes fóruns temáticos. E obviamente que o contributo de todos é aqui sempre fundamental. Naturalmente que estamos numa fase em que esta vertente das alterações climáticas está claramente em cima da mesa, é um tema muitíssimo pertinente e de uma obrigação extrema para que o abordamos todos de forma muito aprofundada, porque de facto o fenómeno destas alterações tem sido uma coisa num ritmo impressionante, quase avassalador em termos climáticos. Eu sou oriundo de uma freguesia do norte do concelho de Penamacor e dou-vos aqui um reporte assim rápido, uma questão pessoal até, que quando eu andava na minha infância e na minha juventude ainda, os meus avós tinham um grande açoito de castanheiro. Eu sou de uma freguesia da zona norte do concelho de Penamacor, um açoito enorme de castanheiros, e toda aquela encosta, a freguesia da Bem-Crença, que hoje está completamente repleta por pinhal e eucalipto, era uma paisagem fantástica em termos dos castanheiros com muitas décadas. Hoje não temos um único castanheiro na freguesia. Eu estou a falar nesta vertente há 30 anos, não estou a falar há um século atrás, estou a falar há 30 anos. E esta evolução, e nosso vizinho depois já à beira alta do concelho do Sabugal, que são hoje ainda um dos grandes produtores de castanha deste país, mas que abaixo da cota de 700, 800 metros de altitude, eles já não têm castanheiros também, ou seja, para além do que são as pragas associadas ao castanheiro e as doenças inerentes, há de facto aqui uma condição climática. E eles na zona sul do concelho do Sabugal também já não conseguem ter castanheiro e estão-se claramente a secar. E abaixo da cota que eu disse, eles já não conseguem, ou seja, estamos a falar aqui numa brutalidade temporal de pouco tempo, em que as próprias espécies têm que se ambientar claramente, mas parte delas não aguentam esta evolução tão rápida em termos climatéricos. E por outro lado, e quando falei na questão do castanheiro da minha aldeia, eu posso dizer que nesse mesmo período, há 30 anos atrás, não tínhamos laranjeiras nem limoeiros. Não é? Hoje temos laranjas e limões quase para ir, como costuma dizer, para o mercado do fundão, como a gente diz ali, ou para a praça a vender. Ou seja, o que isto evoluiu pela negativa eventualmente em termos do aquecimento global em 30 anos, e estou a falar aqui na nossa região e propriamente no meu concelho. E claro que isto tem que nos fazer refletir a todos. E quando frisei a questão desta alteração, obviamente, que altera completamente a biodiversidade e altera
completamente também a paisagem, ou seja, hoje o tecido florestal, basicamente, que era agrícola, que passou a florestal, ou seja, todas aquelas encostas e aqueles montes, no tempo dos meus avós, eram autênticas searas de trigo e de centeio, e hoje tem pinho e eucalipto. É só isto, ou seja, claro que o fenómeno do despovoamento, obviamente, o abandono da terra, também levou a que isto acontecesse, e o interior hoje também está desta forma, e obviamente condiciona claramente os últimos anos e vai continuar a condicionar pela vertente, infelizmente, do flagelo dos incêndios florestais, porque levou a isto, o despovoamento e o abandono do território, levou claramente a isto. Mas para percebermos que esta condição do que eram searas de centeio e trigo, elas hoje estão transformadas já completamente em grandes matas de pinheiros bravos e de eucaliptos. E isto em poucos anos, ou seja, houve aqui uma alteração profunda em que o mosaico da paisagem alterou drasticamente. Se entrarmos, até porque pronto, estou a falar, obviamente, enquanto representante máximo do município de Penamacor, na nossa joia da coroa, ou seja, a Serra da Malcata e a própria Reserva Natural, que partilhamos juntamente com o município do Sebegal. E também aqui, obviamente, temos uma condição hoje, que é demasiadamente visível pelas alterações climáticas, que tem a ver com a paisagem que temos a sul da reserva e a norte da reserva, ou seja, em que para baixo ainda conseguimos ter, para sul, diria, ainda conseguimos ter aqui uma vertente de mosaicos muito consideráveis em termos da parte florestal, com manchas muitíssimo enormes de medronheiros, que cria, obviamente, aqui uma grande até resistência aos incêndios florestais, uma forte incidência no que é o mosaico da urze, que tanta faz falta em termos da própria apicultura. Mas depois, no meio da reserva para cima, temos uma paisagem já completamente distorcida, ou seja, onde esta paisagem já não existe e onde temos dali para cima, pura e simplesmente, começam de facto as grandes manchas de carvalho, acima de tudo do carvalho negral, que se expandem depois por todo o norte do concelho de Sabugal, que se estendem até Almeida, aliás, e que formam naquela mancha entre Sabugal e Almeida a maior mancha de carvalho negral de toda a Europa. Ou seja, e que a sul esta questão já não existe. Aliás, há aqui uma condição que se nota naquele ponto de transição, em termos da própria Reserva Natural da Serra da Malcata, é que há alguns anos atrás era impensável na própria mancha da reserva coabitarem esta espécie que eu estou a falar com o sobreiro ou com a azinheira. Isto não era possível, ou seja, porque era tipicamente a extensão de paisagem alentejana do sobreiro e da azinheira. E hoje eu falo na zona sul do concelho de Penamacor, em que as plantações de sobreiros hoje, elas raramente resistem, raramente se aguentam, plantadas agora de novo. E mais a norte, o sobreiro vinga, que é uma coisa impressionante hoje. Ou seja, o que era impensável há 20, 30 anos, nesta cultura também, em termos florestais, da própria questão do sobreiro, hoje é, de facto, onde ele se dá melhor e onde resiste, obviamente, às altas temperaturas cada vez maiores, acima de tudo, do verão e do princípio do verão. E isto faz, de facto, muito sentido, leva-nos claramente, tem que nos levar a pensar, ou seja, sobre estas problemáticas em termos ambientais, sobre estas problemáticas de alterações climáticas e, obviamente, temos de ter a capacidade da resiliência, também de conseguir aproveitar estas dificuldades e torná-las em desafios que gerem oportunidades. Tem que ser assim, não há outra forma de fazer isto. Com a condição de que, daqui a 20 ou 30 anos, eventualmente, este mosaico que eu frisei agora no meu território já estará diferente. Ou seja, esta é a expectativa. O aquecimento global, de facto, é uma grande realidade. E quando estamos a falar desta evolução tão rápida, tão repentina, deste aquecimento global, temos, de facto, que ter a condição de nos sentarmos, conseguirmos pensar, elaborar estratégias, elaborar documentos, porque temos que colocar, de facto, no terreno e urgentemente estratégias que permitam minimizar estes impactos negativos em termos ambientais num futuro próximo. E é o que eu digo, temos de facto de transformar estes desafios em oportunidades para o nosso território, que por sua vez também consigam, o que era no passado com outras espécies, consigam agora também gerar fator de rendimento económico, que possam fixar populações, gerar investimento, quer na floresta, quer na componente agrícola. Ou seja, porque se isto não acontecer, obviamente que o abandono do território cada vez será maior, porque o despovoamento ele ainda vai durar mais alguns anos e a linha decrescente populacional, ela no curto prazo não é possível de ser invertida, ou seja, porque o fluxo da natalidade não inverte de um dia para o outro. É tão simples quanto isto. Ou seja, por isso o que eu acho é que temos que aproveitar estas novas oportunidades, com estas alterações que hoje temos claramente diferenciadas em termos desta evolução das alterações climáticas,
gerar isto em oportunidades e por isso é que, de facto, estas jornadas são fundamentais também para que nós, enquanto comunidade intermunicipal, possamos elaborar um documento com vocês todos, com os agentes do território, com a capacidade e técnica que temos de tão grande qualidade também no próprio quadro da própria comunidade, possamos elaborar um documento que o possamos apresentar brevemente e que ele possa contribuir para ser uma mais-valia para minimizar estes impactos negativos num futuro próximo. De facto, se nós conseguirmos isto, o trabalho para a elaboração deste plano enquanto CIMBB estará naturalmente atingido. Por isso, espera, obviamente, que o resto da tarde possa correr bem e que os próximos ciclos, as próximas jornadas possam ter, de facto, também a qualidade que esta manhã tivemos neste excelente auditório aqui da Escola Agrária, aproveitando naturalmente para agradecer ao seu diretor a cedência deste fantástico espaço. E se este nosso documento tiver conteúdo, tiver massa crítica, seguramente que o trabalho final será melhor e ficaremos todos a ganhar. Por isso, bem-ajam a todos pela presença. Prosseguimos a sessão com a intervenção de Selma Pena, arquiteta paisagista e investigadora do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, que nos falará do papel do ordenamento do território na transformação da paisagem rural. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à comunidade intermunicipal e a todos os docentes aqui da casa, em especial ao professor Luís Quintanova, com quem eu falei, já sei que está doente e desejo as rápidas melhoras. O tema que vos trago aqui é um tema particularmente querido e necessário, porque a paisagem que nós temos no espaço rural precisa de mudanças urgentes, num contexto que é o contexto também deste encontro de alterações climáticas, leva-nos a pensar que efetivamente a intervenção é urgente e tem que ser já, ou já devia ter sido, já devia ter ocorrido, para conseguirmos necessariamente garantir que haja algum impacto nas previsões para o futuro. Eu trabalho no Instituto Superior de Agronomia, numa unidade de investigação que se chama LIF, que tem assim uma estrutura em pirâmide e na base estão os recursos naturais e o ordenamento do território, que deve ser aquilo que sustenta depois as decisões que vão sendo feitas a todas as escalas e que vão desde o contexto mais geral a um contexto do consumidor e das necessidades societais. O que vos trago é a partilha de um projeto de investigação que ainda está em curso e que se chama Escape Fire, que surge também de um contexto de investigação do passado, não é? Obviamente que já temos uma história, trabalhámos à escala nacional, trabalhámos com o desenvolvimento de diferentes componentes da estrutura ecológica fundamental, fizemos também uma reflexão sobre o ordenamento potencial para Portugal, que alterações é que nós devíamos pensar ao nível nacional, e desenvolvemos uma plataforma que não sei se conhecem, que se chama Epic WebGIS, onde disponibilizamos toda a informação cartográfica gratuitamente. Depois destes dois grandes projetos e na sequência dos incêndios de 2017, pensámos, a nossa equipa obviamente pensou que devíamos fazer alguma coisa, que conseguíamos contribuir para que alguma mudança ocorresse. E foi assim que nós nos candidatámos a um projeto financiado pela FCT, ao qual nós chamámos Escape Fire, que tem um objetivo relativamente ambicioso. O que nós nos propomos como grande objetivo é de propor um modelo de ordenamento do território do espaço rural que contribua para a prevenção dos incêndios rurais e que atenda à sustentabilidade ecológica, económica e social da paisagem. Portanto, é um objetivo amplo. Apesar do contexto ser um contexto de incêndios, o que nós defendemos é que é impossível resolver o problema dos incêndios de uma forma isolada. O que nós queremos, efetivamente, é uma paisagem sustentável e que consiga assegurar a conservação do solo, a conservação da água, garantir a qualidade da própria paisagem e aumentar a biodiversidade. Portanto, não podemos só pensar num fator ou, se pensarmos nesse fator, esse fator tem que ser pensado de uma forma integrada com todos os outros. A equipa é uma equipa vasta, ele é coordenado por mim, o projeto, e pela professora Manuela Raposo Magalhães, também do ISA, e depois tem uma série de instituições participantes
que se dividem em diferentes especialidades. Portanto, acabamos por ter os especialistas do sobreiro, dos diferentes carvalhos, uma equipa também especialista de castanheiro, fitoecologia, uso do solo, ética, participação pública, a nossa equipa que é mais do ordenamento do território, valorização económica e, obviamente, os planos e políticas. Como é que nós fizemos esta construção do modelo de ordenamento do território? Este projeto tem 3 anos, portanto já fizemos a definição deste modelo e já estamos a aplicar, ou já aplicámos a uma série de casos de estudo. Para a construção deste modelo de ordenamento do território tivemos um conjunto de pressupostos. O primeiro, naturalmente, relaciona-se com o comportamento do fogo, como é que o fogo se propaga. Ontem tivemos a oportunidade de estar no laboratório do fogo da Lausanne, da ADAI, que foi também uma experiência muito interessante para ver o comportamento do fogo. Nós sabemos que, como ele se propaga, está muito relacionado com o declive, são informações que também estão na bibliografia, com as brisas locais. Sabemos que ele sobe muito mais rapidamente do que desce, portanto, tem uma tendência para diminuir a propagação nas comeadas. Outro pressuposto tem a ver com a combustibilidade da vegetação. Este tema acaba por ser um tema relativamente polémico, nem todos defendem a postura que nós defendemos, nós tentamos nos apoiar sempre com bibliografia, obviamente. Vários autores dizem que a combustibilidade das espécies florestais é diferente, consoante, obviamente, o tipo de espécie. Aquelas que têm maior combustibilidade são o pinheiro bravo, florestas de eucalipto e depois as florestas de folhosas, sobreiro, castanheiros e azinheiras. Portanto, isto é o que a bibliografia nos diz e que nós vemos também no terreno, muitas vezes a acontecer, e vimos notícias também do jornal. Outro conceito que para nós é importantíssimo tem a ver com o conceito de morfologia do terreno e da aptidão ecológica, portanto, e que no fundo é a base para a decisão ao nível do ordenamento do território, que é o de pensarmos que não podemos fazer tudo em qualquer lado. A nossa paisagem não é assim. Temos que a perceber, temos que compreender os diferentes sistemas, perceber se estamos numa vertente mais declivosa, menos declivosa, qual é o substrato geológico, a radiação, se estamos em vale, se estamos em cabeça ou em vertente. Todas essas condições são importantíssimas para a decisão ao nível do planeamento do território. Outro que também já falei hoje de manhã, que tem a ver com a vegetação natural potencial. Este conceito para nós é basilar. Esta carta é uma carta de vários autores. O primeiro é o Jorge Capelo, fitossociólogo. E o que é esta carta? É a carta da vegetação potencial de Portugal. Portanto, não é uma projeção para o futuro, é uma carta com base no atual e que nos diz qual é que é a potencialidade de determinadas séries de vegetação ocorrerem naqueles locais. Para nós este conceito é importantíssimo, portanto, é percebermos que há uma determinada evolução que pode acontecer, a evolução pode seguir-se no sentido de atingirmos o bosque ou, se houver uma situação de degradação, recuamos na série de vegetação. A construção do modelo, portanto, seguindo todos estes pressupostos que referi, já agora só dizer outra coisa importante em relação ao slide anterior, que tem a ver também com a questão dos matos, que também é uma questão polémica, e se pensarmos que a cada série de vegetação corresponde um conjunto de matos específicos, não podemos olhar para os matos todos da mesma forma. Efetivamente, os matos são muito diferentes, consoante o local onde se encontram. O modelo que nós criámos, o modelo de ordenamento do território, foi assim, construído em sistemas de informação geográfica, foi feito com base naqueles pressupostos que vos falei e tem como unidade básica de implementação a bacia hidrográfica. As bacias hidrográficas podem ser multiscala, não é? Podemos ter uma bacia hidrográfica muito próxima a uma bacia hidrográfica do Rio Zezer, por exemplo, e no fundo mostra que este modelo facilmente se aplica a qualquer escala de trabalho. E para nós a bacia hidrográfica é fundamental, até mesmo pelas questões que foram faladas já na sessão da manhã, quando se referiu ao próprio funcionamento da água e a forma de que é que nós poderíamos fazer para garantir que existisse mais água no sistema em situação de seca.
E acreditamos que, ao intervir na bacia hidrográfica, conseguimos garantir que haja um maior armazenamento de água no solo e no próprio subsolo. Portanto, a construção desta estrutura da paisagem resiliente ao fogo, que depois nós chamamos o modelo Fireland, que aparece esquematicamente do lado direito, nós desenvolvemos-la com base na compreensão da bacia hidrográfica, com proposta de folhosas autóctones ou arqueófitas, chamados, por exemplo, o castanheiro, é considerado uma arqueófita, agricultura, pastagens, as valas de infiltração de nível que são construídas ao longo das curvas de nível e que é uma metodologia que vem das técnicas de permacultura e que podem garantir uma maior formação do solo, ou pelo menos acelerar um pouco a pedogênese e também garantir que haja uma maior acumulação de água. A questão das vias com faixas de proteção, a própria proteção das linhas de distribuição de energia e os aglomerados com um termo de proteção, que sabemos que isso também é da máxima importância e que já está, inclusive, na nossa legislação portuguesa. Portanto, e acabamos por ter este modelo que aparece aqui esquematicamente representado por diferentes linhas, umas ao longo das comeadas, outras perpendiculares à vertente, e que são, então, utilizadas com usos retardadores do fogo e que possam, pelo menos, diminuir a velocidade de propagação do fogo. Esse é aqui o nosso grande objetivo. A par disto, sabemos que se tivermos as cabeceiras das linhas de água bem revestidas, com mata mista, de autóctones, com as galerias ripícolas devidamente protegidas, conseguimos também salvaguardar e ter impacto ao nível da conservação do solo e da água e ao nível de atingir maiores níveis de biodiversidade. Portanto, este modelo Fireland é um modelo que é constituído, é espacial, não é? Obviamente, é um modelo espacial, é constituído por elementos que podem ser mais lineares e outros em áreas, portanto, funciona como uma estrutura e organiza-se nos diferentes sistemas. Temos o sistema físico, está muito pequeno, se calhar não conseguem ver, mas que no fundo o sistema físico inclui tudo o que são as linhas de água, as linhas de festo, as cabeceiras das linhas de água, as valas de infiltração, os próprios solos de elevado valor ecológico, aqueles que têm uma maior capacidade de matéria orgânica, etc. E também áreas declivosas. O sistema biológico, que corresponde às áreas com vegetação, com interesse para conservação, que estejam cartografadas, áreas de regeneração natural, que também estejam cartografadas, rede Natura e SEBs de compartimentação, que acabam por ser aqui também um sistema cultural, mas importantíssimo, mas que funcionam aqui também como um importante sistema biológico. E depois o sistema cultural, em que temos a agricultura existente, as faixas de proteção à rede viária, à rede elétrica e à volta dos diferentes aglomerados. Estes diferentes sistemas formam então uma estrutura da paisagem resiliente ao fogo e que tem uma particularidade bastante relevante, que é a compatibilização com os instrumentos de gestão territorial existentes, nomeadamente a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional, a própria estrutura ecológica integrada nos PDMs, diferentes componentes do Plano Municipal de Defesa Florestal contra Incêndios e, mais recentemente, o próprio Programa de Transformação da Paisagem, que se divide nos seus diferentes instrumentos, consegue ter... Este modelo pode inspirar o desenvolvimento dos PRGPs, que se enquadram dentro do Programa de Transformação da Paisagem. Ao nível dos nossos casos de estudo neste projeto, trabalhamos desde a escala regional à escala local. Também é verdade que trabalhamos à escala nacional, mas o trabalho desenvolvido à escala nacional foi com o objetivo de identificar as freguesias com maior vulnerabilidade aos incêndios, numa perspectiva de tipos de paisagem, que não está aqui representada, mas ao nível da aplicação do modelo Fireland, desenvolvemos as diferentes escalas. À escala regional, a região centro, à escala municipal, trabalhámos com 2 municípios bastante distintos, ao nível tanto de geologia, morfologia, como também da própria densidade populacional e localização geográfica, Leiria e Pampilhosa da Serra. A Pampilhosa da Serra, que é o exemplo que eu vos trago, é um município com uma densidade populacional muito baixa e envelhecida.
E à escala local, trabalhámos a Quinta da França, ainda está em curso, a Quinta da França e a Curva-Chia. Em relação ao trabalho desenvolvido à escala municipal, nomeadamente no município da Pampilhosa da Serra, o trabalho tem sido acompanhado por diferentes entrevistas e workshops participativos, o que tem sido bastante interessante e relevante para o desenvolvimento do próprio modelo. Começámos com entrevistas exploratórias, depois tivemos um primeiro workshop onde só queríamos saber a opinião dos diferentes stakeholders, de perceber quais é que eram os problemas e as soluções identificadas pelos diferentes stakeholders, sem proposta, e depois tivemos um segundo momento em que apresentámos a proposta desenvolvida pela equipa para perceber a receptividade dessa proposta. No primeiro workshop participativo, algumas soluções muito interessantes dadas pelos participantes, o investir em boas práticas, criar planos de aptidão para culturas arbóreas, apostar na certificação florestal, a importância do associativismo também foi referida. Falaram da faixa de gestão à volta das aldeias, porque também era uma medida legal que estava a ser muito falada na altura. A valorização da pequena agricultura familiar, o planeamento do território, do macro para o pormenor. Falaram também de outra coisa muito interessante, que foi a questão do pagamento dos serviços de ecossistema, portanto, em que eles disseram que nós em Lisboa que bebíamos a água que eles cuidavam e que devia de haver o pagamento por esse serviço que eles prestavam. E, mais uma vez, também a questão da educação e sensibilização ambiental, principalmente nas escolas, foi apontada como uma solução por estes agentes. Nós depois continuámos a desenvolver o modelo, portanto, recolhemos todos estes dados, trabalhámos estes dados e tentámos também com o conhecimento científico e técnico da equipa desenvolver a melhor proposta para a Pampilhosa da Serra. Este é o contexto atual, o que vem do lado esquerdo é o uso atual, onde a agricultura é realmente muito reduzida, é apenas 1,7% do município, localiza-se à volta das aldeias e não na totalidade do seu perímetro. A floresta de eucalipto ocupa 18%, floresta de pinheiro bravo 32%, e depois temos uma área muito grande de matos, localizada principalmente acima dos 700 metros de altitude. A primeira carta que vocês veem, que parece um borrão castanho escuro, é a carta de declives, portanto dá para perceber que todo aquele castanho escuro são os declives superiores a 25%, portanto estamos na presença de um município com um relevo mesmo muito movimentado, que tem necessariamente a consequência de ter solos muito pouco produtivos, com baixa qualidade. A segunda carta é uma carta hipsométrica, só para percebermos aqui também as diferenças de nível e as grandes altitudes, que são acima dos 700, chegam aos 1400 metros de altitude. E a carta em baixo mostra o número de vezes que a área já ardeu, desde 1990, portanto é recorrente. Um aspecto que é, porque também se levantou isso na parte da manhã, que é também bastante relevante, tem a ver com o que é que acontece, o que arde, na maioria, são os matos, o eucalipto e o pinheiro bravo. E o que é que acontece a estas culturas? Portanto, o pinheiro bravo, ele desaparece, não é? Morre com o incêndio, o eucalipto regenera, detoiça. O que é que isto leva? E isto é assustador quando nós passamos aqui nestas áreas todas do incêndio de 2017 e que vemos que a paisagem está na mesma, ou pior. Portanto, isto é realmente muito preocupante quando pensamos para o futuro o que é que vai acontecer. Portanto, o pinheiro bravo desaparece, os matos depois acabam por regenerar e o eucalipto também regenera, e regenera de toiça. Portanto, começamos a ter cada vez espécies mais próximas umas das outras, e temos o problema que se levantou também na questão de manhã, quando referi a questão do sobreiro, que é, se isto acontecer muitas vezes, deixamos de ter o banco de sementes no solo, de forma a que existam outras espécies que são as espécies da vegetação natural potencial. E aí deixamos de ver o medronheiro arrebentar, deixamos de ver o sobreiro arrebentar, deixamos de ver as espécies autóctones arrebentar. Portanto, é um problema muito grave e muito difícil. Já vamos ver a questão da transformação, que é bastante difícil, complexo, mas não é impossível, de transformar estas áreas, porque acaba por ser muito próximo da dificuldade de erradicar as acácias, que também são outro problema que nós temos nestas paisagens.
Portanto, aquele modelo que eu vos falei do Fireland, um pouco esquemático, não é? Nós aplicámo-lo em SIG, temos aqui esta planta que mostra as diferentes componentes, portanto, os fundos de vale, onde é que estão as linhas de água, as cabeceiras das linhas de água, onde é que estão os solos melhores, onde é que está a agricultura existente, que deve ser preservada, a vegetação com interesse para a conservação, etc. Portanto, todas essas componentes que vos falei, mapeámo-la primeiro nesta estrutura. Naturalmente, uma que é aqui dominante são as áreas declivosas, não é? A nossa matriz são as áreas declivosas, porque são superiores a 25% e ocupam grande parte da área. E depois demos então qual é que seria, para cada uma destas componentes, qual é que é o uso potencial, ou os usos, porque mais importante do que definir um uso é definirmos a possibilidade de usos compatíveis com cada uma das componentes, numa lógica também de atender à aptidão ecológica que existe. Estes usos permitem depois definir áreas de recuperação e áreas de conservação que podem ser associadas naturalmente podem e devem ser associadas a uma gestão. Portanto, com estes dados, o que é que nós conseguimos? Termos as componentes do modelo Fireland e atribuímos usos potenciais com o conhecimento dos diferentes técnicos e especialistas da equipa a cada uma das componentes. Temos, por outro lado, o que é que existe atualmente e, a partir deste cruzamento, fazemos uma matriz de transformação que nos permite quantificar e qualificar quais são as áreas de transformação e onde, porque isto é muito importante, não é só ter um aspecto teórico, mas percebermos em mapa, em localização geográfica, onde é que eu devo investir nas minhas áreas de transformação e nas minhas áreas de conservação. Para vos mostrar só um exemplo, áreas a converter em galeria ripícola, portanto, aquelas linhas de água todas que nós tínhamos, que correspondiam a 4,7% do município. Destas áreas, 12% estão atualmente com agricultura, portanto não têm galeria ripícola em área agrícola, 33% têm matos, 34% está com floresta de pinheiro bravo e 21% está com floresta de eucalipto. Portanto, isto permite perceber quais são os troços onde eu devo intervir e que transformações é que eu devo fazer nesses diferentes locais. Portanto, destes dois cruzamentos entre o potencial e o atual, temos então o plano de transformação. Naturalmente são números que nos assustam e que assustam também alguns interesses económicos que estão instalados. Porque o que isto nos diz é que 67% do território precisa de ser transformado. E isto é muito, são números que efetivamente chocam. No entanto, nós defendemos, e isso é possível através das próprias componentes do Fireland, fazer com que esta transformação seja uma transformação progressiva ao longo do tempo. O tempo é aqui muito importante para o crescimento da vegetação. E para mostrar que de manhã o Sr. Presidente da CIMT estava a falar das AIGPs como áreas piloto de se ver realmente a transformação a acontecer. E é isso que é preciso para as próprias pessoas locais compreenderem que essa transformação é possível, através de mostrar os exemplos. Podem ser feitos ao nível das AIGPs, mas também podem ser feitos ao nível dos baldios, onde a questão da propriedade poderá ser mais fácil de gerir. Um aspecto interessante que nós tivemos quando fizemos a primeira participação pública e as entrevistas exploratórias, ao falarmos com a população, percebemos uma coisa que é bastante grave, que é a noção da paisagem daquele local, por parte das pessoas, está muito limitada àquilo que existe agora. Ou seja, só as pessoas mesmo mais idosas é que se lembravam que ali naquele município já houve castanheiro e já houve carvalhos. As pessoas mais novas que nós entrevistávamos só achavam que era possível ter naquele município pinheiro e eucalipto, porque não haviam outras espécies. E isto é uma questão de memória coletiva e é uma questão grave do ponto de vista do futuro e que também existe depois a tal educação ambiental, de modo a sensibilizar todos, proprietários, decisores políticos, toda a gente, de se perceber quais é que são as possibilidades, que são mais do que aquelas que estão agora no território. E então, vem então na sequência disto, que espécies é que nós podemos ter nos sítios, quais são as possibilidades? E o que é que nós temos? Temos o azareiro, temos o medronheiro.
O medronheiro, que é uma cultura que ele é da vegetação natural potencial e atualmente também na Pampilhosa está a ser desenvolvido diferentes culturas para a produção do medronheiro. O sobreiro, que é uma espécie também potencial deste município, e o quercus-róbaro, o carvalho alvarinho e o carvalho negral também. São tudo espécies que são de aptidão ecológica neste município. E temos outra muito importante, que é a do castanheiro, que foi aqui também referida anteriormente, e que muita gente, aqueles que se lembravam que havia castanheiro, né, antigamente, diziam que não era possível voltar a ter castanheiro por causa da doença que matou os castanheiros todos. O nosso especialista de castanheiros da UTAD diz-nos que isso já é possível de contornar com técnicas florestais, que eu também não sei detalhar, mas que isso já é possível, isso já não seria um problema. Portanto, e aqui vemos que há áreas de aptidão ao castanheiro para fruto e para madeira. Naturalmente, em algumas áreas poderá ser mais difícil face aos declives, mas ainda conseguimos ter áreas bastante planas, ou pelo menos num contexto tão crítico de declives elevados, conseguimos ter alguns cabeços largos e alguns fundos de vale onde poderá haver também aptidão ao castanheiro. Depois tivemos então outro momento participativo, que foi a da apresentação da proposta e discutir com a população o que é que eles achavam desta proposta, que também foi um momento bastante interessante. O que é que vimos? Naturalmente, nestas coisas nós nunca conseguimos ter uma opinião coletiva igual, não é? Portanto, isto é normal que as pessoas tenham opiniões diferentes. De algumas opiniões que achamos bastante interessantes de colocar aqui, são, por um lado, viram aquele mapa de transformação como uma ferramenta de aconselhamento, portanto, porque tínhamos lá também proprietários e empresários, e que viam que com aquele mapa eles conseguiam saber que naquele sítio, no meu terreno, eu consigo fazer isto, ou isto, ou isto, ou isto. Disseram que era extremamente necessário haver um melhor apoio técnico que ajude os proprietários, porque muitas vezes eles se sentem-se um pouco abandonados nesse apoio de decidir e de aconselhar quais as melhores espécies e quais são as melhores práticas. Acharam que aquele tipo de plano, aquele que nós apresentámos, ou outro que fosse decidido, tinha uma vantagem de poder ser um projeto-chave na mão, ou seja, se existisse aquele plano e se eles se cumprissem aquele plano, tinham o projeto-chave na mão com burocracias menos complexas para poder ter os apoios necessários. Também falaram da importância de valorizar os recursos existentes, apontando as albufeiras e os próprios baldios, e na biodiversidade, com economias associadas, como é o caso do mel, que já também se desenvolve naquele município. Há toda uma outra economia que pode ser criada, como é, por exemplo, a questão dos cogumelos, que também é uma economia possível. A criação de associações que reúnam proprietários. Falaram da importância de fixar e atrair população, apostando na criação de empresas. Falaram dos hubs de inovação e do próprio turismo. Desenvolver técnicas de mitigação dos incêndios através da recuperação de tradições, e falaram da caprinicultura. Mais uma vez referiram a agricultura familiar e a silvopastorícia, e referiram também a importância de manter algumas áreas com eucalipto e pinheiro, mas também estavam abertos a apostar noutras espécies. Também foi uma conclusão interessante. Portanto, o que é que podemos também concluir deste trabalho que está a ser desenvolvido, que ainda está em curso, e dos resultados que vamos tendo? Primeiro, percebemos que há um potencial de transformação para uma paisagem diversa, composta por espécies autóctones, que podem ter um rendimento direto, como é mais óbvio o castanheiro, o sobreiro, o medronheiro, cogumelos, mel, aromáticas, gado, agricultura familiar, ou uma economia mais indireta, que olhamos isto mais como uma perspectiva de futuro, que já está a ser desenvolvida em diversos países, como sabem, que é a questão do pagamento dos serviços de ecossistema, e que nós vamos vendo que vai entrando aos poucos nos nossos instrumentos, nossas políticas, apesar de ainda não vermos uma implementação eficaz.
A questão de melhorar a qualidade da paisagem, isto é muito importante para o turismo. A Pampilhosa da Serra tem investido muito numa divulgação de turismo e que nós acreditamos que com este desenvolvimento deste plano conseguimos ainda transformar a paisagem para uma qualidade superior que faça esta atratividade pelo turismo da natureza. Por outro lado, tem grandes vantagens ao nível da resiliência ao fogo e de diminuir a propagação do fogo. Podemos dizer que com isto que eu vos apresentei, isto é uma conclusão que não vem daqui disto, porque nós, em paralelo, estamos a trabalhar com um projeto destas matérias e tivemos uma equipa do fogo a testar este modelo e que chegou à conclusão da eficácia deste modelo, se o cumprirmos até ao fim, que a redução da propagação do fogo é bastante eficaz. E, por outro lado, este plano de recuperação traz aqui também uma mais-valia, que é a criação de empresas. Porque se pensarmos que isto efetivamente vai ser implementado e que é uma visão para o futuro e que pode vir a ser implementado, há uma necessidade de criar empresas de recuperação da paisagem, viveiros locais, porque não vamos importar espécies de outros sítios porque depois não temos sucesso na plantação, tem que ser desenvolvido localmente, e empresas de gestão florestal. Portanto, há aqui e depois todas as outras de turismo. Portanto, há aqui uma oportunidade de criação de novas empresas para os próprios municípios que se associem a estes planos de recuperação e transformação. Voltando aqui ao esquema inicial que vos mostrei, portanto, para além de todas estas compatibilizações e um pouco deixar aqui para reflexão com os diferentes regimes e com os diferentes instrumentos de gestão territorial, há aqui um que é importantíssimo, que tem a ver com o desenho e a regulamentação dos PDMs em espaço rural. Hoje de manhã falava-se que os PDMs em espaço rural que até já estavam bastante desenvolvidos. Eu, quando olho para os PDMs em espaço rural e para a regulamentação dos PDMs em espaço rural e para a regulamentação dos PDMs em espaço urbano, eles são completamente distintos. Nas zonas urbanas temos tudo definido ao milímetro, os índices todos, não se pode pintar a casa parede azul quando deve ser tudo amarelo, temos tudo isso muito bem definido. Mas o espaço rural não. Muitas vezes cai numa classe genérica de espaços florestais ou de espaços agrícolas e quando vamos ao regulamento pouco ou nada dizem sobre as espécies que podem ser plantadas, quais são as práticas que devem ser executadas e fica muito aquém daquilo que possa ser realmente implementado ou de apoio à implementação. Portanto, o desenho da paisagem em espaço rural é mesmo importante, é importante que se desenhe e que depois faça o normativo e que depois a seguir haja um incentivo. Portanto, a parte do apoio financeiro é fundamental, porque o proprietário, se não tiver apoio, não vai implementar. Portanto, de manhã falei-vos na intervenção que achava que a educação ambiental é importante e a par com a educação ambiental tem que haver um financiamento que apoie o proprietário. Porque o proprietário, obviamente, não quer ter despesa, ou pelo menos, no mínimo, não quer ter despesa. Se tiver lucro, melhor, mas precisa de apoio para haver esta mudança. Porque, efetivamente, é muito difícil nestes casos, neste e noutros casos em que temos um predomínio de eucaliptal, este não é o dominante na Pampilhosa da Serra, mas há municípios em que predomina efetivamente o eucaliptal, a transformação é bastante cara, porque ninguém vai arrancar o eucalipto, pode-se cortar, mas ninguém vai arrancar porque destruímos o solo. Se não fizermos nada, rebenta de toiça e temos outra vez o eucalipto, e então tem que existir métodos que sejam ambientalmente também sustentáveis e saudáveis, de forma a poder promover esta transformação e que não seja um custo para o proprietário, senão o proprietário também não vai fazer essa alteração. Tem que haver uma grande mais-valia. Portanto, só deixar esta reflexão que este modelo, para além de estar compatível ou de ter um potencial de compatibilização com os diferentes regimes que existem dos instrumentos de gestão territorial, aqui só apresentei alguns, tem a questão da importância do desenho dos PDMs em espaço rural. Portanto, e deixarmos também esta reflexão que é qual é a paisagem do futuro que nós queremos. O que é que nós queremos? Queremos, do lado esquerdo, uma paisagem de monocultura, onde há nitidamente uma degradação do solo e que não traz benefícios nenhuns a nível de biodiversidade, benefícios nenhuns a nível de conservação da água, que sabemos que é tão importante que ela aconteça.
É importante intervir na paisagem de modo a garantir que a água fique dentro do sistema, e isto não beneficia. Ao nível da biodiversidade também não. Eu lembro-me de ir fazer uma visita com os meus alunos de ordenamento a Mação. Vamos lá um sítio que se via bem a paisagem, um miradouro, e eles diziam, depois dos incêndios, e aquilo estava completamente tudo queimado. E então eles diziam, muito impressionados, que aquilo que os marcou foi o silêncio. Não se ouvia nada. É que não havia passarada, não havia nada. Era o silêncio. Isso foi o que os marcou. Portanto, é importante não querermos, porque nós às tantas depois vamos nos esquecendo, as coisas já são do passado. Há um grande risco de voltar a acontecer, portanto é preocupante. E do lado direito temos uma floresta autóctone aqui perto, com biodiversidade, que promove a conservação do solo e da água, que tem maior resiliência ao fogo e que pode ser gerida de modo a ter também valor económico associado. E muito obrigada por me ouvirem. Obrigada. Agora com a intervenção de Carlos Rio de Carvalho, engenheiro silvicultor da ERENA, que abordará a política de remuneração dos serviços dos ecossistemas e adaptação às alterações climáticas. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer à CIM, ao seu Presidente e Vice-Presidente, o convite. Muito agradável estar aqui presencialmente, depois destes anos todos dos Covid, apesar de ainda termos aqui as cadeiras com os lacinhos, mas é sempre agradável estar presencialmente e poder partilhar convosco algumas reflexões sobre este tema que decorrem da minha atividade profissional e também dos meus interesses na área de investigação científica e agora mais recentemente também, como a Selma que acabou de falar, da participação nos processos da elaboração dos PRGPs e tudo isso que tem sido uma fonte, eu diria, interminável de reflexão sobre estes temas. E, portanto, a ideia é mesmo partilhar algumas ideias que tenho sobre este assunto e que nasceram desse processo. Para quê? Porque sinto que há, digamos, demasiados soundbites e soundbites que se propagam no tempo e há aqui algumas reflexões que é interessante que não só sejam feitas pelos técnicos e pelas instâncias de gestão administrativa e política, mas que sejam feitas pelo comum dos cidadãos. E isso, nestas sessões até participativas, como a Selma acabou de dizer, onde temos participado, até se nota isso. E, portanto, a ideia aqui é partilhar algumas ideias. Pronto, e começando pelo seguinte. Realmente nós estamos a falar de um plano de resposta às alterações climáticas e depois temos que falar de biodiversidade. Porquê? Porque, de facto, nas áreas onde nós trabalhamos, é realmente o aumento do estoque de carbono que vai implicar mais fortemente nas alterações climáticas, aqui neste contexto em que estamos a funcionar. E esse aumento do estoque de carbono é um elemento da multifuncionalidade, que é um conceito que vamos discutir agora só aqui um bocadinho, e compará-lo com o conceito de serviços de ecossistemas, o potencial da floresta. E tal como a biodiversidade, é mediado pela gestão agrícola e florestal. Aqui é que está a ligação. Ou seja, o carbono, a biodiversidade, a conservação da água e outros serviços estão, digamos, num sistema de produção conjunta, não é? A qual nós nos habituámos a chamar a multifuncionalidade da floresta. Isto é muito importante aqui na Beira Baixa, e em Portugal também, porque os espaços florestais têm uma expressão enorme, são importantíssimos e, portanto, é sobre esse espaço que a gente tem que incidir no trabalho, sobre a biodiversidade e sobre o carbono. Pronto. O rei. Eu quero fazer uma nota inicial. Desde os escritos e até a comunicação verbal do professor Boeta Neves, de quem tive a grande honra de ser aluno, que eu sei que não está confirmado que tenha sido o Dom Dinis que tenha plantado o pinhal de Leiria. Mas isso não importa nada. Vamos usá-lo como símbolo e vamos assumir que foi. Pronto, mas só para dizer que eu sei que não há prova que tenha sido.
Bom, multifuncionalidade. Na realidade, a multifuncionalidade, desde essa altura, não é? Desde muito cedo, o Pinhal de Leiria era para conter as dunas, mas também era para produzir, para produzir madeira. No final do século XVIII, a administração florestal estava na Secretaria da Marinha. Era mais ou menos como se o almirante Gouveia e Melo fosse o presidente do ICNF. Não é? E estava na Secretaria da Marinha porque era preciso construir navios, mas a justificação era também garantir a navegabilidade dos rios, através do controle da erosão. Portanto, esta ideia da multifuncionalidade é uma coisa que tem perpassado. Não é nenhuma ideia nova, é uma ideia que tem feito o seu caminho. Por exemplo, estão ali a ver ali uma cópia do grande plano de povoamento florestal do Estado Novo, que é geralmente assumido como sendo uma peça muito orientada apenas para a arborização dos baldios e a produção de madeira e tal, mas se virem, ali eu não sei se está a ver, mas lá está o parágrafozinho da multifuncionalidade. Se forem ver o plano de arborização do Estado Novo, lá está a multifuncionalidade. Depois, uns anos mais tarde, isto infelizmente não se vê bem, mas isto, não sei se aponta ou não aponta, mas eu posso apontar aqui à direita tem, no final dos anos 70, com, digamos, o progresso do ambientalismo e das ideias e da conservação da natureza, eram reconhecidos pelo próprio professor Beta Neves, 3 funções principais: uma função de produção, uma função de conservação e uma função social. Lá estava sempre, era o agrupamento das funções da floresta. Hoje em dia, e se lerem os prof, está ali nos prof, os profs são todos estruturados em termos de 5 funções da floresta. A função de produção, a função de conservação, a função de proteção, a silvopastorícia, a apicultura, a caça e pesca, que é uma das funções, e depois a função do recreio. Portanto, esta ideia da multifuncionalidade tem feito o seu caminho, mas o que importa reter acerca de multifuncionalidade é que ela é considerada como um sistema de produção conjunto, ou seja, é um conjunto de bens e serviços que nascem do mesmo sistema de produção. E isso é importante, porque nós agora temos outro conceito, que é o conceito de serviços de ecossistema, já lá vamos, que, apesar de ter uma raiz ideológica, conceptual semelhante, tem diferenças muito importantes do ponto de vista da política e que importa refletir um pouco. Mas eu, antes de lá ir, ali em fundo tem um maravilhoso pinhal cheio de processionária, que está há não sei quantos anos numa área para a qual não tem aptidão produtiva para o pinhal. E nós temos centenas de milhares ou dezenas de milhares de hectares nestas condições. Por isso é que eu pus ali em fundo, então, com a questão a vermelho, que é o que é que acontece quando neste sistema de produção multifuncional a função de produção entra em crise. O que é que acontece ao sistema de produção multifuncional? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não fixa o carbono porque há incêndios, não há biodiversidade, porque realmente o sistema não há. Reduz a biodiversidade porque diminuem as áreas abertas. Talvez a única componente onde não se nota essa diferença seja na conservação da água, mas mesmo assim, quando vêm os incêndios, estraga-se logo tudo, porque fica durante um imenso tempo a zona sujeita à erosão. E, portanto, quando a função de produção entra em crise, entram as outras todas em crise. Pronto. E porquê? Porque não há florestas que possam ser geridas para outra coisa que não seja a produção, porque, por isso, simplesmente, a maior parte desses serviços não são pagos. E aqui é que entra a novidade. A partir do final do século passado, e principalmente nos primeiros anos deste século, aparece este conceito. Eu vou tentar, digamos, sinteticamente, para não vos maçar muito, dizer onde é que eles se separam. Aquele modelo que ali está é o famoso modelo de cascata, da formação dos serviços de ecossistemas. E a diferença, digamos, de conceito começa logo pelo significado de função, não é?
na lógica dos serviços de ecossistemas, função é aquilo que permite que existam os serviços. Na lógica da multifuncionalidade, a função é o serviço ele próprio. Mas isto é o que é menos importante. O que é mais importante é que o conceito de serviços de ecossistemas está focado nos benefícios, no aumento do bem-estar, nos benefícios e na sua valoração e na sua remuneração. Pronto. Portanto, sendo duas famílias de abordagens dos problemas florestais que têm alguma coisa em conjunto, elas são, no fundo, do ponto de vista da elaboração de políticas, radicalmente diferentes. E é bom que nos habituemos a pensar na lógica dos serviços de ecossistemas e, considerando a multifuncionalidade, começar a organizar os nossos raciocínios e o nosso trabalho técnico na lógica dos serviços de ecossistemas. É para isso que eles servem. Essencialmente, este quadrinho aqui, evidentemente que a discussão do conceito de serviços de ecossistemas tem as suas cambiantes, a própria organização e a classificação dos serviços de ecossistemas também tem a sua discussão. Este quadro aqui é o quadro da classificação CICES, porque a CICES é a classificação da Agência Europeia do Ambiente, tende a transformar-se numa classificação hegemónica, portanto, e existindo vários modelos de classificação aqui na Europa. A tendência, pelo menos até agora, é que a classificação CICES seja aquela que predomina e que agrupa essencialmente em 3 grandes categorias: os serviços de provisão, os serviços de regulação e os serviços culturais. Portanto, que estão aquelas 3 corzinhas, aquela cor de rosa é provisão, portanto, tudo o que seja produção agrícola, produção florestal, tudo o que tenha que ver com coisas, com bens tangíveis e que entram no circuito, na maior parte das vezes, no circuito comercial. E depois temos os serviços de regulação e manutenção, que é precisamente o contrário. Embora nem sempre, por exemplo, não vamos mais longe, o carbono. O carbono tem um mercado, no entanto, faz parte dos serviços de regulação. E depois o complexo dos serviços culturais. Portanto, nestas 3 áreas, depois se repartem, eu não sei, não se deve estar a ver nada, se reparte a classificação dos serviços dos ecossistemas. Geralmente o pacote também é uma noção, já agora, que é interessante do ponto de vista dos serviços do ecossistema, que é, voltamos outra vez à multifuncionalidade, pacote ou bundle, não é? São conjuntos de serviços de ecossistemas que são fornecidos, lá está, no mesmo processo de produção. Retomamos ao conceito de funcionalidade. E, geralmente, o pacote tem que ver com isto: biodiversidade, carbono, água, solo e recreio. Naturalmente que este pacote digamos, aquele em que nós nos estamos mais habituados a pensar, embora não esgote, nem de perto nem de longe, a abrangência do conceito. Eu agora vou-me calar, eu não vou declamar o poema, mas vou-vos dar 30 segundos para o ler, para quem não se lembra dele. Não se lê? Ah, é? Mas isso obrigar-me agora a declamar é uma coisa. Mas eu vou tentar. É um poema da mensagem, do Fernando Pessoa. Chama-se Dom Dinis. E diz... Dom Dinis, como sabem, era um famoso poeta e músico. Para além de putativo plantador do Pinhal de Leiria, era poeta e músico. E escrevia cantigas de amigo. Não sei se a Rainha Santa gostava muito, mas pronto. E então escreve o Fernando Pessoa. Na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a haver. Lá está. E houve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo, do império ondulam sem se poder ver. Arroio esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar. É a fala dos pinhais, marulho obscuro. É o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansciando pelo mar. Há um serviço dos ecossistemas, curiosamente, um serviço cultural, que é o valor dos elementos da paisagem biofísica que são identitários. Querem alguma coisa mais identitária que isto? É difícil. Portanto, eu acho que eu coloquei aqui esta pequena brincadeira para
chamar a atenção para a abrangência do conceito. Portanto, é um conceito que tem a ver não apenas com a ligação aos benefícios, à sua valoração e à sua remuneração, mas amplia brutalmente, digamos, aquilo que nós possamos ver, os benefícios que nós possamos tirar dos sistemas agrícolas e florestais. Daí a brincadeira. O que numa abordagem de multifuncionalidade não é possível, porque a multifuncionalidade é apenas produção conjunta, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, é realmente uma diferença muito grande. Bom, voltando à realidade, tenho aqui boas notícias e más notícias. As boas notícias é que nós temos hoje em dia uma política que nasceu do Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território, que é uma bela peça. É sério, podemos... Está bem, não ouviram? Estava a falar do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que é uma peça muito interessante e que tem uma série de spin-offs, entre os quais aqui este famoso Programa de Transformação da Paisagem, que também é uma peça muito interessante, de onde nascem as AIGPs e tudo isso, e onde eu e a Lia Selma temos trabalhado afanosamente nestes últimos tempos. Porquê é que eu considero que o Programa de Transformação da Paisagem e as suas consequências são úteis? Porque tem 3 ideias que são ideias muito interessantes, que é a transformação da paisagem pela economia, e não, ou seja, a transformação ser dominantemente através de uma transformação económica e não através de uma transformação regulamentar. Claro que a tentação para regulamentar é uma coisa que em Portugal é quase irreprimível e, portanto, há sempre a tendência de substituir sistemas de incentivos e transformações económicas por regulamentação. E, portanto, mas, pelo menos, está lá escrito que a transformação deve ser através da economia. Tem uma coisa muito importante que é, pela primeira vez, o reconhecimento em letra de lei da necessidade de remunerar os serviços de economia, ou seja, digamos, pôr em prática tudo aquilo que eu falei há bocadinho. Portanto, aqui o Programa de Transformação da Paisagem inclui essa componente e depois abre caminho para uma coisa muito interessante, que é o financiamento multifundos, porque estas políticas são caríssimas e então, digamos, sem explicar muito bem como, mas pelo menos abre-se o caminho para que as diversas fontes de financiamento, e que essencialmente é o PEPAC, ou a política da PAC no seu primeiro pilar e segundo pilar, o fundamental e agora o famigerado Plano de Recuperação e Resiliência, possam articular-se no financiamento dessa política, que é muito importante. Esta é a parte das virtudes. Depois tem uma parte que eu considero potencialmente, vamos lá dizer, para brincar um bocado com a questão, considero potencialmente pecaminosa, que é o problema do arrendamento compulsivo. Não é por nenhuma questão ideológica, mas imagine, o arrendamento compulsivo é essencialmente isto. Se lerem a lei, diz lá, bom, a gente vai montar aqui uns esquemas, decidimos nas AIGPs o que é que tem que ser feito naquele território, vamos inventar aqui uns esquemas de incentivo e depois, se as pessoas não quiserem aceder ao esquema de incentivo, a gente chega lá e arrenda-lhes a terra e ficamos com a terra e fazemos nós. Isto é uma ideia muito atrativa, são as tais ideias regulamentares. O que eu acho, eu tenho uma sensação horrível, é que, para já, a disposição para aceitar, que é um conceito que eu não vou explorar aqui, dos próprios donos da terra ou gestores da terra, é diferente se as pessoas souberem que há um arrendamento compulsivo ou não, e principalmente se não souberem o preço desse arrendamento. Quer dizer, se não souberem o preço desse arrendamento, devem pensar assim: bom, se eu não aceitar isto, independentemente do preço que me oferecem, eles chegam cá e arrendam-me por uma tuta e meia. Vou já aceitar. Mas depois, como fazer as transformações, e já lá vamos à natureza das transformações, que são necessárias e que a Selma há pouco falava, as tais transformações são caras e alguém tem que as pagar. Se as pessoas aceitarem fazê-las a um preço abaixo do custo, elas naturalmente não vão ser feitas. E depois chega ao Estado e diz: o meu amigo não está a fazer o que prometeu, pumba, vou arrendar compulsivamente. Estou a ver qual é o problema do arrendamento compulsivo. Ou seja, tem uma falta de lógica económica que eu acho que
Não sei se vai funcionar. Também não quero estar a dizer que não funciona, mas pronto, eu prometi que ia partilhar convosco as minhas reflexões. Portanto, tem 3 áreas que eu acho que não podem ser más, são sempre boas, e tem uma área que não está na lei, não está, digamos, no programa de transformação da paisagem, mas existe legislação que acopla o regime de arrendamento compulsivo ao programa de transformação da paisagem e que eu acho que pode levantar problemas. Pronto, eu acabo já, não vou chatear muito mais. Pronto, então, finalmente, o problema da biodiversidade. Está ali um corso e tal, eu gosto muito de corso. Corso que cada vez há mais, agora aqui nesta zona. Não é verdade, Sr. Presidente? Cada vez há mais corso. Ora bem, nós, realmente, para desenvolver políticas desta natureza, que assentam na provisão, isto é, o linguajar dos serviços de ecossistemas fala da provisão dos serviços de ecossistemas. Há 2 coisas que é importante que se saibam, que é, se nós estamos a produzi-los conjuntamente, é quanto é que vamos produzir de cada um e quais são as relações de sinergia ou trade-off, tanto positivas ou negativas, que existem entre as diversas produções dentro do nosso... E, portanto, felizmente, há áreas onde isso é relativamente fácil, existem modelos muito bons, basta darmos ao trabalho de os implementar, relativos ao solo, à conservação do solo, até um bocadinho mais complicado na conservação da água. Conseguimos perfeitamente, com exceção do carbono das raízes, mas quer dizer, já existe também, como a maioria das pessoas que aqui estão e que estão ligadas à área, sabe? Ou seja, podemos fazer uma avaliação biofísica relativamente bem feita da maioria destes serviços, com exceção de um, que é a biodiversidade. A biodiversidade, eu já vi de tudo. Não é? A primeira coisa é avaliar a biodiversidade pela classificação na Rede Natura 2000. Isso é um erro grosseiro. Também já havia fazer a valoração económica da biodiversidade através dos custos das políticas ou do orçamento do ICNF. Outro erro grosseiro. Portanto, se a gente consegue calcular toneladas de carbono e conseguimos calcular metros cúbicos de água e conseguimos calcular metros cúbicos de eucalipto ou de pinheiro, temos que ter métricas da biodiversidade. E, portanto, isso é um problema importante para mim. É um problema importante. Portanto, se nós não conseguimos saber o que é que estamos em cada uma das circunstâncias a produzir, estamos a não conseguir expressar convenientemente a política. Em particular, estão a ver aquela setinha que dá à volta. Porque depois, quando nós vamos para o trabalho que eu e a Selma estamos a fazer, os PRGPs e tal, nós temos que definir quais são os programas de transformação. Esses programas de transformação não incidem só na transformação da ocupação de solo. Eles incidem, e particularmente, em áreas como aquela que o Sr. Presidente da Câmara de Namacor acabou de mencionar. São áreas onde não é a transformação da ocupação de solo que está em causa, mas a transformação dos regimes de gestão dessas áreas. Regimes que podem passar pela manutenção do mosaico, pela silvopastorícia, que dava só em si própria uma comunicação, e eu também não vou abrir esse pacotinho, passam pela gestão das populações de corso, passam por muita coisa, não é? E que não envolvem transformações de ocupação de solo, envolvem apenas transformações de gestão. Mas se não for possível, no médio e longo prazo, nós temos boas métricas para saber o que é que estamos a conseguir com essas transformações, a política tem uma boa possibilidade de falhar. Depois, há aqui um problema de custos, de avaliação de boa avaliação dos custos da política e de, principalmente, resolver um problema económico complicado, que é, uma vez que isto é um sistema de produção conjunta, a gente tem que, e que nós vamos produzir todos em conjunto, mas as políticas são diferentes. A política de biodiversidade é diferente da do carbono, é diferente da água. Portanto, e como estas políticas são caríssimas, e é por isso que é muito difícil pô-las em prática. Porque uma coisa é fazer coisas experimentais, ou um programa aqui, outro programa lá. Outra coisa é uma política nacional de remuneração dos serviços de ecossistema e de transformação da paisagem. Isso é uma monstruosidade de custos. Qualquer Ministro das Finanças, de bom grado, manda um míssil e destrói essa política em menos de um fósforo, porque isso é uma coisa horrorosa. A não ser que nós sejamos capazes, e este é que é o ponto,
nós somos capazes de demonstrar as virtudes dessa política e principalmente o seu custo. Ora bem, aquela chavetazinha ali agrega, digamos, as áreas que, a meu ver, são mais importantes. Eu acredito firmemente que os programas de incentivos devem ser calibrados de forma a que, em cada um deles, os vetores da transformação da paisagem possam ser os seus modeladores, os gestores florestais, os gestores agrícolas, todos aqueles que têm alguma coisa, e não tanto confiar em mecanismos regulamentares, os quais até podem ser perversos e aumentar o custo da política. Portanto, há todo um trabalho de aferição dos custos da política por serviço dos ecossistemas. E depois, finalmente, outra área muito interessante, quanto a mim, é mais explorada do ponto de vista científico, a mim é menos interessante, ou menos urgente, não é menos interessante, é menos urgente, que é o problema da valoração dos serviços do ecossistema, que, como sabem, tem problemas económicos muito complicados, mas só é importante porque é preciso que a sociedade perceba porque é que está a gastar aquele dinheiro. Não é? É preciso que a sociedade perceba isso. A sociedade não percebe. A sociedade não entende e só não há mais problemas porque dizer que as coisas que são boas para o ambiente são boas é uma coisa mais ou menos trivial, enquanto não custar dinheiro está tudo bem. A partir do momento em que começar a custar dinheiro, as pessoas têm que perceber porquê. Daí a tal área... Devo dizer-lhes, para acabar, que todas estas áreas estão razoavelmente maltratadas. Portanto, há alguma confusão conceptual, digamos, estamos muito no princípio, mas agora há uma bela justificação para não só se trabalhar mais na área da técnica e científica nesta área, como também para as pessoas que felizmente não estão nestes assados, possam ler alguma coisa e também formar a sua opinião de uma maneira mais completa sobre estes temas, que, quanto a mim, quero-vos dizer, a política de remuneração dos serviços de ecossistemas é a política central de gestão do território. E não só, é a política central para muita coisa. Inclusivamente é a política central de conservação da natureza. Enfim, dava aqui mais não sei quanto tempo falarmos sobre isso, mas eu acho que, eventualmente, poderei ter levantado o véu sobre essa questão e pronto. E partilhei convosco aquilo que estas atividades destes últimos anos me têm permitido apurar. Muito obrigado. Muito obrigada pelas intervenções. Margarida Chagas da Taíte Ribeiro, docente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, irá coordenar o debate desta última sessão. Muito obrigado à Selma e ao Carlos pelas suas fantásticas apresentações. Selma, a tua apresentação foi música para os meus ouvidos, porque tocaste em aspectos que eu acho que são extremamente importantes e, sobretudo, envolver as pessoas é, para mim, fundamental. É uma espécie do empoderamento das populações. É que nós só podemos fazer política com as pessoas, certo? Sem elas é impossível. E se calhar elas sabem melhor do que nós quais os caminhos a seguir. Eu acho que isso foi extremamente interessante. E também para dizer que já usei Epic WebGIS, claro. Obrigado. E que há toda uma série de coisas que são levantadas aqui, que eu penso que a questão da transformação da paisagem, a questão de que, muitas vezes, quando temos problemas, temos que pensar nas soluções e podem ser realmente oportunidades de futuro, certo? E eu penso que os políticos
tem talvez aqui muitas questões para refletir, porque se as coisas continuarem na mesma como têm estado, vamos estar numa situação bastante complicada em termos de futuro. E eu agradeço também ao Carlos a comunicação dele e só queria dizer que na minha tese de doutoramento também usei o mesmo poema. Eu fiz a tese de doutoramento em Pinheiro Bravo e, de facto, para mim é realmente o Fundo de Fomento Florestal e aquilo que na década de 30 e 40, e que eu lembro sempre o livro do Aquilino Ribeiro, Quando os Lobos Uivam, e a florestação compulsiva dos baldios, que transformou o tecido social em Portugal. Vocês lembram-se que as imigrações que surgiram foi precisamente a partir da década de 50 e 60, não é por acaso. E porquê é que será que só na década de 80 começámos a ter problemas com incêndios florestais? Juntar 2 e 2, eu costumo dizer que o problema talvez não esteja no eucalipto, está também no Pinheiro Bravo. Porque é uma espécie que, como já foi dito hoje, arde muito bem, tal como o eucalipto. E eu acho que, para tentar fazer aqui uma pequena síntese, os incêndios são um dos problemas mais graves e não podemos todos transformar o país numa quantidade enorme de bombeiros a apagar incêndios, que é isso que vai acontecer. Portanto, temos que urgentemente pensar na transformação da paisagem. Portanto, eu não queria fazer perguntas, queria deixar à Assembleia para fazer perguntas. Portanto, se quiserem iniciar as perguntas aos palestrantes, eu lanço o repto. Costuma ficar aqui sempre um bocadinho de branco. Não. Eu tinha para o Carlos uma pergunta, para vocês os dois. Eu fico sem saber muito bem como é que é isso do pagamento dos sistemas, dos serviços dos ecossistemas. Quem é que paga e quem é que recebe? Como é que isso funciona? É que eu não sei de facto. Ok. Bem, para já, os serviços de ecossistemas podem ter esquemas de pagamento privado. Vou dar um exemplo. O mais conhecido de todos, que é o esquema da Vitel. A Vitel é uma água de... Não é? Pronto, as captações subterrâneas estão debaixo de uma... são afetadas por uma área de produção pecuária. Não é? E há já 25 anos, salvo erro, que a Nestlé tem um esquema de pagamento de serviços de conservação da qualidade da água e que, pronto, isso é o paradigma do esquema privado. Podem ser esquemas totalmente públicos. Podem ser esquemas totalmente públicos. Alguns esquemas das medidas agroambientais são muito parecidos com esquemas de remuneração dos serviços de ecossistemas. E, portanto, podem ser esquemas públicos definidos pelo Estado, como aqueles que estão incluídos na política de transformação da paisagem. E até pode haver esquemas mistos, que também existem. Por exemplo, há um esquema muito interessante na bacia dos Everglades, em que, digamos, o Estado da Flórida financia as explorações agrícolas para serem elas próprias a tratar do produto. Portanto, há todo um ambiente. O que importa na definição dos serviços de ecossistemas é que haja. As duas características mais interessantes são a adicionalidade, ou seja, só remunerar alguma coisa que realmente aconteceu, e o esquema voluntário, que é isso que, quando começamos a entrar no arrendamento compulsivo, começa a haver o bichinho a atacar no voluntário, não é? Porque o voluntário é importante do ponto de vista económico. Portanto, o quem paga, podem ser, no nosso caso, estamos a falar de esquemas integralmente públicos. Portanto, quem paga somos nós. Claro, é o que instância. Quem paga somos nós. Quem recebe são as pessoas que, se Deus quiser, as pessoas que, ou as entidades que gerem e que promovem a tal adicionalidade. O que eu procurei ali dizer foi que temos mesmo de garantir que essa adicionalidade existe, porque senão estamos a falsear E não só temos que saber valorá-la, como também temos que saber explicar às pessoas o que é que está a acontecer. Há bocado aquela converseta da água. Pois claro que sim, é evidente que sim. Nós lá, quando abrimos a torneira, sai a água da bacia dos Zezer. Pois claro. Agora, onde é que está essa... Quantas pessoas em Lisboa sabem isso? Não é? Mas se calhar, se lhe disserem, vamos pagar
150 euros, como diz o Henrique Pereira Santos, 150 euros por hectare ali. Por que 150 euros por hectare? Mas para quê? Para fazer... Não é? É isto. Portanto, isso parece-me que passa também por aquela vertente de educação, não é? Educação ambiental. Saber que nós só podemos viver como espécie se tivermos ao nosso dispor uma série de recursos que são finitos, portanto eles têm que ser mantidos e se calhar esse pagamento faz sentido, certo? Faz todo sentido. Para mim não tem racionalidade nós haver, digamos, um efeito, em linguajar económico, haver um efeito externo positivo que não é internalizado. Não é? Portanto, mas isto é uma conclusão que acabou, digamos, esta revolução aparece essencialmente no final do século passado. Digamos, esta ideia de que, e é a base, aliás, da Ecological Economics, não é? Portanto, essa ideia de que nós poderemos resolver os problemas ambientais se os formularmos adequadamente do ponto de vista económico é uma ideia muito poderosa. Nós estamos a chegar um bocadinho tarde ao assunto. Não é? Portanto, temos que fazer um esforço agora, mas temos condições. Por isso é que eu gabo tanto este programa de transformação da paisagem. Porquê? Porque teve a coragem de dar o passo em frente. Teve a coragem de... Agora, é preciso... Nós, em Portugal, vivemos na luta eterna entre o quê e o como. Não é? E na maior parte... E entre o quê e o como há um enorme abismo. Nós já chegámos ao lado do abismo, que é o quê? Do outro lado do abismo está o como. Mas já não é mau chegarmos ao quê? Já estamos a ver, não é? Agora, o nosso papel agora, e no fundo, aquilo que eu estava a tentar dizer aqui hoje temos que preencher esse abismo entre o quê e o como, porque senão vamos ficar eternamente a formular o problema sem o conseguir resolver. Se calhar só dar aqui uma contribuição curta, muito curta, porque eu não sou especialista de serviços de ecossistema, de pagamento de serviços de ecossistema. Não deve haver, acredito que sim. Mas dizer-vos, por exemplo, uma forma também de pagamento do serviço pode ser, isto foi através de um projeto que nós tivemos com a própria autoridade tributária, que tinha a ver com a revisão dos prédios rústicos, do pagamento do IMI, dos prédios rústicos, em que foi bastante interessante a discussão e a lógica era muito de se o proprietário estivesse a ter uma ação correta, óbvio que tinha que se definir o que era isto da ação correta, não é? Isso tinha que ficar balizado, ou pelo menos uma ação de acordo com a aptidão do seu terreno, poderia, para além de pagar um IMI baixo, poder mesmo receber. Portanto, isto podia ser uma forma também de incentivar indireto, de uma forma indireta. Isso podia ser uma forma. Outro método que também é bastante interessante, que eu penso que não está diretamente associado ao pagamento dos serviços de ecossistema, que é um método que existe na Alemanha, que é o EcoAccount, em que há um sistema, mas que não se pode tornar perverso, porque às tantas pode ser perverso no sentido em que porque funciona com eco-points, portanto, há uma pontuação que é dada por um investidor privado, faz um investimento e depois tem que compensar esse investimento com 5 eco-points. E 5 eco-points corresponde, imaginem que esses 5 eco-points corresponderia a fazer a transformação de uma área de eucaliptal para financiar essa transformação para uma espécie de autóctones. E tem este esquema montado que funciona bem. Quando eu digo o perverso, é que isto não pode ser uma forma de fazer o que se quer, exatamente, fazer o errado e depois tem-se a compensação. Na Alemanha penso que funciona bem, porque eles portam-se bem, são mais certinhos do que nós. Vais portar um bocadinho pior, não é? Os serviços de ecossistemas tratam isso, o problema da adicionalidade. Se o resultado final não for adicional. Sim, sim. Então, Ok. Portanto, tem que se ver se há ganho, se há perda. Exatamente. Claro. Mas, Selma, e há uma questão aqui, como é que vamos então transformar a paisagem? Portanto, já percebemos que as populações têm que ser envolvidas, Sim. but money talks, não é? O que fala é o Sim, dinheiro. Como é sim. que se vai transformar a paisagem? Todos queremos transformar a paisagem, ter uma paisagem mais resiliente ao fogo, ter uma paisagem mais bonita do ponto de vista ambiental, que atraia os turistas, blá, 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 blá. Mas, como
alguém disse, acho que disseram os dois, isso tem um preço. Quem é que paga o preço? Como é que isso vai ser feito, não é? Sim. Pronto. Eu poria isto com os tais casos piloto em que se mostrasse que é possível fazer. Ok. Naturalmente, a relação que o Carlos referiu sobre a importância de ir pela economia, é por aqui que eu acho que se tem que ir. É mostrar que a proposta que se vai implementar consegue ter uma mais-valia económica e que tem produtos possíveis de ter essa mais-valia. E tem que haver um incentivo. Tem que ser criada aqui a forma do tal pagamento de serviços. Mas há uma coisa que tu disseste, e eu queria pegar nisso, que as pessoas te disseram a ti, Sim. será que podemos usar este plano, queremos as coisas menos burocratas? Ou seja, eu acho que os políticos têm aqui muito para raciocinar. É Sim. que se calhar, ao contrário do que aquilo que a gente pensa, as pessoas querem transformar, Sim. nós temos que lhes dar os mecanismos para o fazer. É verdade. De quê? Facilitando, sempre facilitadores. É verdade. Nós Os expomos políticos têm que ser facilitadores e não complicadores. Sim, sim. Complicómetro. Isso tem a ver com o tal apoio técnico, que foi muito falado nas sessões de participação. A mesa que eu estava a acompanhar, que era de uma pessoa que estava a investir em medronheiro na Pampilhosa, até dizia, o meu problema não é dinheiro. Não é dinheiro. Isto não é um problema de Queria dinheiro. plantas. O que eu quero é ter o aconselhamento Ok. certo dos sítios onde eu posso fazer isto. Portanto, e o aconselhamento e a desburocratização do processo para poder fazer aquilo que queria fazer. Portanto, não pôs o problema do lado do dinheiro. Nós, naturalmente, pomos essa questão, que é a questão do custo e de quanto é que as pessoas estão dispostas a gastar para essa transformação acontecer. Naquele caso, foi até bastante caricato, porque foi exatamente para o oposto. Não pôs isso como um problema, mas sim a necessidade de ter um apoio técnico, de desburocratizar o processo, para ser fácil, para não demorar muito tempo a conseguir investir, porque se demora muito tempo depois desistem. Mas eu acho que estamos com um problema de hiperregulamentação e já percebemos que se voltarmos para uma agricultura e uma floresta mais de acordo com aquilo que havia de antes, entre aspas, não é? Ou seja, tornar as coisas menos intensivas fica melhor. O que acontece é que nós já perdemos patrimónios que foram tão hiperregulamentados. Eu dou sempre o exemplo da matança do porco, não é? Que já não pode ser feita e eu acho que é uma estupidez, porque isso pertence ao património cultural. É um património cultural mesmo no sentido cultural. E, portanto, se calhar há muitas dessas coisas que teriam que ser dadas a volta, não é? Eu penso que nós temos um problema de 8 ou 80. Nós ou Exatamente. temos as coisas muito regulamentadas ou temos as coisas demasiado vagas. E é preciso encontrar aqui um meio termo. Eu, se calhar, já que ninguém faz perguntas, eu faço uma pergunta. Não é bem uma pergunta a mim próprio, mas é focar aqui um problema que nenhum de nós falou até agora, mas tem que ver um bocado com o título da comunicação da Selma e que tem que ver com o ordenamento do território, particularmente o ordenamento do território florestal. Nós não... Vamos cá ver. Há bocado eu fiz uma pergunta, quando a função produtiva entra em crise, o que é que acontece? E a função produtiva tem uma tendência enorme, a função produtiva linhosa tem uma tendência enorme para entrar em crise, porque, na verdade, nós, quando olhamos para a rentabilidade da produção florestal, mesmo do eucalipto, é muito difícil ter, mas dificílimo mesmo. Não, e esse efeito, estamos aqui a falar de alterações climáticas, tenderá, eu não estou a falar de cor, não é? Há bastante evidência que isso pode acontecer. Esse problema tende a aumentar, ou seja, as zonas de baixa aptidão produtiva tendem a aumentar. Então, tentar resolver o problema a partir de uma economia que não existe, não é? E que só existe até grande parte, aqui na região centro, isso vê-se muito, grande parte da cobertura florestal que existe, só existe porque o investimento foi público. Exato. Só existe. Houve uma altura da minha vida que tinha um mantra que era gastarmos 150 milhões de euros para ter menos de 210 mil hectares de pinhal. Pronto, era uma coisa que... Não, isto aconteceu mesmo. Pronto, isso só existiu porque houve investimento público que permitiu fazer isso. Isso é uma total irracionalidade. Portanto, este problema da avaliação dos serviços de ecossistemas também nos pode servir para uma coisa, que é, sem demagogias, procurar usar o nosso território o melhor possível. E colocar a produção florestal linhosa nos sítios onde ela pode ser colocada de uma maneira eficiente.
acho que o impacto ambiental, era o que falávamos há pouco, o impacto ambiental destas coisas que têm a ver com o território pode ser visto, nós podemos mudar a escala do problema e avaliá-lo numa escala regional ou mesmo numa escala nacional. E, portanto, na verdade, existirem mecanismos de compensação, onde a produção florestal mais intensiva ou mais que alimenta as nossas indústrias possa ser feito. Desde que em outros locais nós consigamos compensar verdadeiramente, não é? Mas isto é perigoso, este tipo de políticas é perigoso. E o que é que diminui o risco? Duas coisas. A primeira é a avaliação biofísica dos efeitos, para que nós possamos evidenciar mesmo o que está a acontecer, porque senão há uma tendência enorme para a treta, não é? Se não for treta, ou seja, se nós tivermos mecanismos instituídos de avaliação, nós podemos fazer essas compensações e usar melhor o território. E, por outro lado, é o problema da remuneração dos serviços. Porque já está bem de ver que um dos grandes problemas da aceitação de... Vamos falar do eucalipto. Para mim, o eucalipto é uma árvore, aviso já. É uma árvore. Pronto, uma árvore como as outras. É uma árvore. E bem interessante, aliás. Mas, realmente, a quantidade de hectares de eucaliptal mal instalada em Portugal é uma coisa sufocante. Mas, apesar de tudo, as pessoas que são donas daqueles eucaliptais prezam aquilo porque ainda recebem alguma coisa. Isto é uma coisa bastante miserabilista. Uma das coisas que interessantes da política de remuneração dos serviços e ecossistemas é que se eu puder remunerar uma alternativa... Posso atingir o mesmo eu posso atingir o mesmo patamar de rendimento e posso ativar o mercado da terra num determinado local sem ser obrigado a fazer uma coisa que está profundamente errada. Muitas vezes a equação do problema é assim, não pode ser, não se pode tirar, porque depois as pessoas ficam sem rendimento, não é necessário. A gente pode olhar para o país na escala adequada e colocar a atividade certa no sítio certo. Para isso é uma coisa que não é objeto desta nossa reunião aqui, mas é preciso olhar para o problema sem preconceitos de natureza ideológica e com objetividade técnica, que é uma coisa que falta bastante à análise destes problemas. Mas também porque falta a ferramenta. Falta a ferramenta, porque bem posso dizer que é muito bom tirar o eucalipto daqui, pôr a colar, fazer não sei o quê, uns grandes exercícios de ordenamento, que depois as pessoas vão olhar para mim e dizer assim, mas meu amigo, então está-me a tirar aqui a possibilidade de eu ter aqui o meu rendimento. Portanto, se eu tiver uma alternativa, e se calhar do ponto de vista social e para a própria economia do país, isso é muito mais interessante. Ou seja, ter zonas mais eficazes a produzir e ter zonas onde remunera os serviços de ecossistemas, que ter uma salganhada medonha, que é o que nós temos, com centenas de milhares de hectares, estão totalmente... E depois ainda por cima ardem por cima daquilo tudo. Quer dizer, o nosso território é a total irracionalidade e vai demorar algumas dezenas de anos a coisa. Eu, pessoalmente, considero que a política de remuneração dos serviços de ecossistemas é uma das ferramentas principais para endereçar esse problema, enfim. Pronto. A outra ferramenta era o pessoal deixasse de stress e de preconceitos ideológicos e de diabolização de árvores e outras parvoíces que não nos levam a lado nenhum, nem nunca resolveram problema nenhum, nem vão resolver, não é? Pronto. A verdade é essa. Não sei se a Selma quer acrescentar alguma coisa. Não tenho assim mais coisas a acrescentar, mas dizer-vos que esta questão da função produtiva, nós temos que olhar para a floresta e perceber que a função produtiva não é só a madeira, não é só a extração da madeira. Olhamos que a floresta, com diferentes espécies, não só com pinheiro ou eucalipto ou o que seja, não é? Mas mista, consegue produzir os tais serviços de ecossistema e que isso é uma função produtiva. Não é? Parece que são coisas separadas, mas elas têm que ser integradas num só. Parece que às vezes fazemos tradicionalmente separamos a floresta de produção e a floresta de conservação, não é? Mas elas têm a capacidade de estar as duas no mesmo sítio. Eu posso ter uma floresta dita tradicionalmente de conservação, mas ela é produtora de serviços e esses serviços são uma função produtiva, não é? Falta agora a parte de associar a tal remuneração a esta função. É interessante porque isso faz-me lembrar que efetivamente antes de terem sido florestados os baldios, o que é que acontecia? Havia uma economia de subsistência que obviamente não era, digamos, o ideal, mas o que é que nós tínhamos? Tínhamos pessoas.
não estava desertificado o território. Diz-se que hoje em dia o problema do território é a sua desertificação. Se calhar deixa de haver esse problema se puder, quer dizer, de facto, se nós olharmos para a floresta, de alguma maneira, da maneira como ela está, pode realmente ela estar a asfixiar outras possibilidades. Não é? Ou seja, se calhar temos que pensar para o passado como é que as coisas eram feitas e como é que havia um maior equilíbrio. Eu não quero voltar à história do bom selvagem, mas eu acho que temos muito a aprender com isso. Será que é a grande questão que eu tenho na minha cabeça? Que nós, para vingarmos como país, como economia, tem que haver uma economia que seja sempre crescente. Isto é impossível, porque não é sustentável. Será que não há outras soluções? Será que temos que ter sempre o lucro daquela maneira? O que é que nós queremos? Ter sempre o frigorífico topo de gama, o carro topo de gama? Portanto, se calhar essas questões são questões que também têm que ser interiorizadas. Educação, mais uma vez. E depois pensarmos qual é que é o benefício que nós vamos trazer disso, não é? Nós criamos uma paisagem mais equilibrada e que vai depois de acordo com o tal plano que se pretende definir, o plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, não é? Que é, eu com uma paisagem equilibrada, saudável, não é? Agora fala-se muito de criar paisagens saudáveis, eu vou conseguir garantir que se efetivamente nos próximos anos tivermos uma diminuição da precipitação, que o que é apontado nas modelações, eu vou ter que garantir que esta intervenção se faça mesmo com urgência, para eu garantir que haja maior infiltração da água da precipitação quando houver a precipitação, para garantir que na minha bacia hidrográfica eu garanta um máximo de água possível. Porque nós não conseguimos agora de repente alterar as condições de clima, não é? Isso não está na nossa capacidade, não está ao nosso alcance. Mas com os nossos comportamentos, não é? Com as nossas decisões individuais e com a intervenção ao nível do ordenamento do território, aí seria possível. E é preciso perceber que se eu quero lidar com problemas de seca, eu tenho que intervir no meu território de modo a garantir que a água, quando precipita, se acumula o máximo de tempo dentro da minha bacia hidrográfica no solo e no subsolo. E essa intervenção é urgente. Barra e controle de incêndios, não Exato, só eles também. libertam CO2, como Também. ao mesmo tempo têm uma cascata de impactos que são absolutamente terríveis. Pronto. Como ninguém faz perguntas, eu vou fazer outra pergunta melhor. Não, então fechamos já. Não, pronto, é só, tem que ver com os tais usos alternativos e que... os regimes de gestão que se podem propor e que sejam alternativos à tal produção luminosa que não está no sítio certo, que é um dos grandes problemas. É que depois esses usos também não são assim nada de particularmente excitante e a maior parte deles são muito difíceis. Por exemplo, uma coisa que nós falamos muito, silvopastoriça. Silvopastoriça é uma coisa dificílima. É dificílima. Começa por ninguém querer ser pastor. Que é uma chatice. Pronto. Depois, a própria silvopastoriça e o seu impacto na estrutura da vegetação é uma coisa muito complicada. Tem que ver com pastoreio por diferentes espécies de animais e dentro das espécies, raças diferentes. Tem que ser colocado no sítio certo, portanto é uma tarefa de alguma complexidade, com custos, chamados custos de transação, não é? muito elevados, e portanto, entre o quê, vamos fazer silvopastoriça e o como, está um abismo, não é? Mas é muito importante, nós estamos a propô-la, mas temos que ter a noção que isso é difícil. Por exemplo, aqui na zona da Serra da Morcata, é evidente que a ambição de diferenciar o território usando uma marca, que é o tema do lince ibérico, que já vem desde os anos 80, é muito legítima e muito bem pensado. Ou seja, há uma diferenciação. Não há ninguém que se fale de Malcata e que não diga imediatamente de lince, e não há ninguém, digo o povo, não é? Assim, que se fala em lince e eles não digam Malcata a seguir. Isto é uma coisa que tem um valor enorme do ponto de vista do território. Bem, eu tive a ocasião de estar no programa de reintrodução do lince ibérico em Portugal e a zona da Malcata foi precisamente excluída desse processo porque não tinha coelhos, não é? E o esforço enorme está a ser feito, não só pelo município de Nambacor e pelo município de São Paulo. Só a recuperação das populações de coelho bravo é uma coisa de gestão que é uma coisa muito humilde, muito modesta, mas que
ela própria pode ir a ativar a tal economia, não do lado do coelho, mas do lado do turismo e da qualificação do território que é dada. Portanto, lá está. Agora, são coisas muito difíceis de fazer, portanto, e essa dificuldade depois tem que se evitar a armadilha que é, isto vai haver assim umas miraculosas atividades económicas que vão pagar tudo isso. Não é nada verdade, não é nada verdade. Essas atividades económicas, para que possam acontecer, têm uma energia de ativação muito grande, e essa energia de ativação tem que ser dinheiros públicos. Senão não vai acontecer, quer dizer, nós vamos ficar outra vez sempre a falar do quê e nunca conseguimos fazer o como. Agora, qual é o papel do programa de transformação da paisagem? É tentar ser um bocado racional na escolha, por exemplo, esta escolha da recuperação das populações de coelho bravo é uma coisa perfeitamente estratégica, não é? Do meu ponto de vista, não é? Mas como estas há muitas outras, e principalmente não nos iludirmos a nós próprios, não tomarmos a nuvem por Juno, quer dizer, e temos a noção perfeita das dificuldades que nos esperam, mas ter sempre esperança que podemos superá-las, não é? Claro. A verdade é essa. Eu penso que, dado adiantado da hora, se calhar poderíamos começar a pensar no fecho da sessão, talvez. Eu queria fazer tudo. Não. Muito obrigada. Tem agora a palavra o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, João Carvalhinho. Ora, boa tarde a todos, já nos fomos cumprimentando ao longo do dia e, portanto, nesta parte final de encerramento é mais um farewell do que um hello. Naturalmente, mas isso, dada a posição formal neste momento, ela obriga a que cumprimente todos na sala, começando pelo contingente da casa, por assim dizer, da Escola Superior Agrária, por cortesia e simpatia, saltando desta forma à frente do Sr. Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal, que aliás está mais à frente no auditório. E depois cumprimentar os demais, vejo e reconheço muitos técnicos dos municípios da Comunidade Intermunicipal, também colegas da Comunidade Intermunicipal, e de forma muito breve, de facto, como a professora Margarida dizia agora, a hora vai avançada, mas de forma muito breve, partilhar convosco algumas notas e algumas reflexões sobre o dia 2. E, antes de mais, começar por uma nota ou um conjunto de notas, pessoais incontornáveis. Acontece que é hoje e é, neste momento, a minha primeira intervenção pública enquanto secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, para o qual fui eleito e empossado ontem e, portanto, não podia deixar de fazer esse registro. Fazer esse registro com o sublinhar de algumas circunstâncias felizes. Foi nesta casa, foi neste auditório que eu recebi o meu primeiro diploma académico e isto, portanto, tem uma certa... já não me provoca nervosismo e ansiedade, como nessa altura, mas é algo que eu não podia deixar de assinalar. Depois, hoje, como também já foi referido por vários, o Dia Mundial da Terra, e termos estado neste auditório, com a discussão que tivemos, também num dia que não deixa de ser simbólico para as circunstâncias que todos vivemos nos últimos 2 anos, com uma terrível ou inusitada, inédita pandemia e que hoje, no caso do contexto nacional, passou a ter, um marco de viragem. Esperemos que seja para não regressar atrás, mas, é o Liberation Day das máscaras hoje, não obstante compreendo que alguns continuem a usar, mas também compreendo que muitos, a maioria, já estava, eu assim me confesso, farto da máscara.
Depois também assinalar, enfim, uma terceira circunstância feliz deste dia e desta intervenção, que me fez recordar o dia de hoje, ou factos passados, na minha experiência, que têm a ver com a criação de 2 áreas protegidas. O Parque Natural do Tejo Internacional, no final da década de 90, princípio do século, e um pouco já mais à frente da paisagem protegida regional da Serra da Gardunha. Portanto, tenho gratas recordações destes processos e hoje, ao ouvir falar no processo de Lousada, tive também, enfim, quase que um flashback a esses momentos. Por fim, das circunstâncias felizes, o facto de ser um dia de chuva, que é uma coisa que me deixa normalmente muito satisfeito e alegre. Não obstante, às vezes, alguns incómodos que isso possa trazer. Substantivamente sobre hoje, eu queria sublinhar, sem ser vitupério, porque é defesa de causa própria, o indiscutível interesse desta iniciativa e deste conjunto de iniciativas que o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas vai desenvolver nas próximas semanas, para além, digamos que, do próprio projeto em si e do próprio plano. Porque, naturalmente, estas sessões de participação e estas sessões abertas são fundamentais para a construção do processo e para a validação do próprio projeto. Primeiro, é indiscutível, o climate change, perdoem-me o anglicismo, o climate change é claramente o desafio societal mais premente, global, que temos na atualidade, não obstante hoje em dia sejamos absolutamente oprimidos por uma situação de guerra que quase faz esquecer tudo o resto, mas o desafio societal maior, claramente, é as alterações climáticas e a preparação de todos nós, da sociedade, para elas, uma vez que são absolutamente incontornáveis. Depois, porque, enfim, enquanto sociedade humana, temos feito um conjunto de esforços, assinalo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como a tal procura das metas que temos a atingir. E este processo, este projeto intermunicipal, é também uma forma de, ao nível da comunidade intermunicipal da Beira Baixa, procurarmos alinhamentos com esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Depois dizer que, felizmente, este dia foi possível por um conjunto de circunstâncias, também elas felizes, e que não podiam deixar de ser assinaladas. Primeiro, pela competente e, enfim, muito pronta, disponível, calorosa, a recepção e acolhimento por parte da Escola Superior Agrária de Castelo Branco, de todos os elementos, dos professores aos alunos e todos aqueles que aqui intervieram e permitiram esta sessão, pelo trabalho da equipa da comunidade intermunicipal, que nos trouxe até aqui hoje, com o apoio da RURIS, pela excelência das apresentações que tivemos a ocasião e das intervenções de todos os que participaram, que tivemos a ocasião de assistir, enfim, da professora Margarida Ribeiro, da professora Carmo Horta, o Ricardo Martins, a Selma Pena, o João Santos, digitalmente, e o Carlos Rui de Carvalho, dos moderadores também que emprestaram o seu tempo e a sua capacidade de estimular e sintetizar, seja o Zé Gameiro ou o professor Candidatário Duarte, e naturalmente são todos estes credores do nosso muito beirão, se nós estivéssemos na Beira Baixa, bem-aja. Foi, não tenho dúvidas e creio que não estou a exagerar, um excelente contributo para este plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, que procura, enfim, no estado em que estamos, aumentar o conhecimento que todos temos desta circunstância, conhecer o nosso território e as suas capacidades de resiliência face a este cenário e, mais à frente, formular soluções. Quero abrir um parênteses para dizer que também, em circunstâncias anteriores, tive a ocasião de fazer parte do grupo daqueles que no país construiu as primeiras 26 estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas, designadamente com a Estratégia Municipal de Castelo Branco, que tenho que também dizer que, infelizmente, e isto indo de encontro a algum sentimento que também já aqui foi expresso, que, infelizmente, depois de ser construída, depois de ser pensada, de ser planeada, de ser participada, tem o destino que muitos planos têm neste país,
e acaba em alguma gaveta sem que seja devidamente executado. E depois, normalmente, a solução mais fácil e mais frequente é fazer uma nova ou fazer um novo plano. Para contrastar com isto, queria assinalar o exemplo que aqui nos foi dado de Lousada. Eu fiquei, devo confessar, o Ricardo Martins já não está connosco, mas eu fiquei com vontade de ir a Lousada, conhecer ao vivo, diretamente, o projeto e toda aquela dinâmica à volta de uma paisagem protegida local. Queria dar também 2 notas daquilo que é meu conhecimento e que importa também trazer nesta altura para este momento e para este fórum, daquilo que se tem feito. Sim, são pequenos grãos, são pequenas gotas, mas também não estamos numa situação de folha em branco ou de estarmos a começar um processo. Já referi a existência de algumas estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas, mas gostava de fazer referência a processos que hoje em dia constituem inclusivamente trabalho no qual as comunidades intermunicipais, neste caso a comunidade intermunicipal da Beira Baixa, se têm envolvido. Começo pelos mais recentes processos de condomínio da aldeia. Ainda na semana passada, faz exatamente hoje 8 dias, não obstante fosse Sexta-feira Santa, terminou o prazo de um primeiro aviso para a entrega de candidaturas de condomínio da aldeia. Na área territorial da Beira Baixa foram entregues várias candidaturas. É extemporâneo dizer quais serão aprovadas, mas esse trabalho, essa mobilização existiu, centrada nos municípios, nas suas competências técnicas ao nível dos gabinetes técnicos florestais, com o apoio da comunidade intermunicipal e, portanto, temos expectativa que na comunidade da Beira Baixa tenhamos vários condomínios da aldeia aprovados. Temos, neste momento, 6 processos de áreas integradas de gestão da paisagem na área da comunidade intermunicipal, que estão também a ser desenvolvidas, desde daquela que o Dr. António Luís Beites é um dos promotores na Serra da Malcata, até a Proença Nova e Oleiros. Temos feito, ao longo dos anos, um investimento significativo e cada vez mais adequado. Confesso que, provavelmente, no início tal não aconteceu assim, tecnicamente mais ajustado, na defesa da floresta contra incêndios. Sei que não é consensual, que não é pacífica a intervenção que é feita, mas o facto é que, na ótica estrita da defesa da floresta contra incêndios, tem resultado. Temos, e quando digo temos, é a administração, e aqui a administração local, a administração regional, a administração nacional, iniciativa privada. Temos no território da Beira Baixa promovido a reconversão de eucaliptais. Aliás, eu quando ouvia as intervenções iniciais das primeiras apresentações da professora Margarida e da professora Carmo, recordei esses processos. Não muito longe daqui, temos iniciativa privada a reconverter eucaliptais. Não muito longe daqui, em algo que eu posso falar de conhecimento de causa, porque estive na origem do projeto, de um projeto designado de restauro do Parque Natural do Tejo Internacional, onde foi possível e hoje já está, é só começar a divulgar, hoje já é perfeitamente verificável a reconversão de quase 500 hectares de eucaliptos nos concelhos de Castelo Branco e Idanha Nova, a reconversão em Azinheira e Pinheiro Manso, ou reconversão em Sobreiro, um projeto financiado pelo POCUR, um projeto que teve cerca de 3 anos de execução, tendo terminado no final do ano que acabou há pouco, e, portanto, sim, está a ser feito esse caminho. É um longo caminho, mas está a ser feito esse caminho de reconversão, designadamente dos eucaliptais. E, para além disso, queria também dizer que também temos no território uma experiência piloto de remuneração dos serviços dos ecossistemas. Exatamente no Parque Natural do Tejo Internacional, também ali na Serra do Açor. Conheço bem os 2 processos, sei a dificuldade que foi, por exemplo, na Serra do Açor, por aquilo que também foi dito, designadamente pela Selma, da dificuldade administrativa. Sim, é um calvário administrativo conseguir reunir 100 hectares, estou a falar agora da Serra do Açor, é fora deste território, conseguir reunir os documentos comprovativos da titularidade de 100 hectares
de prédios rústicos na área florestal da Serra do Açor, mais concretamente próximo da Mata da Margaraça. Sim, mas não obstante essas dificuldades administrativas, e apesar delas, tem sido possível dar passos neste processo. E porque, claramente, adaptar e mitigar são um processo, é uma longa marcha, como seguramente todos temos noção, e não quero lançar sobre este processo qualquer coisa que tenha a ver com o contexto da longa marcha, entendido noutras dimensões. Não é claramente para a China que estou a olhar. Com isto termino, temos todos essa noção, hoje em dia, uma incerteza brutal. Há uma incerteza brutal, mas há uma coisa que também parece-me que é indiscutível, indisputável. Os cenários que são conhecidos, não obstante sejam diversos e acolham aqui a possibilidade de ter alguma variação, dependendo designadamente daquilo que é a ação que o homem vai ter nos próximos anos. Eu estimo que o RCP 8.5 seja de facto aquilo que vamos ter, espero que não, mas tenho algumas dúvidas. Aliás, a apresentação do professor João Santos trouxe bem, evidenciou bem isso. E aquilo que me parece, pessoalmente, e a minha disponibilidade é para isso mesmo, é que todos nós, comunidade, temos que acelerar. Temos que acelerar, eu diria quase que talvez alterar, fazer uma alteração, encontrar uma alteração àquele muito conhecido provérbio sul-africano de se queres ir depressa, vai sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. Neste caso, eu acho que nós temos de ir mais depressa e acompanhados para, de facto, conseguirmos cumprir objetivos que salvaguardem a existência de condições para aquelas gerações que hoje têm, enfim, tenra idade e que têm tanto, aliás, têm mais direito que nós a ter condições de vida neste planeta Terra, que, como de manhã foi dito, sim, há só este. Provavelmente a colonização de Marte não será possível tão depressa e, portanto, temos mesmo que tratar da nossa casa comum. Para naturalmente dar esse salto, acelerar, andar mais depressa em conjunto para dar esse salto do quê para o como propôs o Carlos Rico Carvalho. Por fim, socorro-me do que disse, ou de algo que o Ricardo Martins afixou numa apresentação. Dizia ele que as APs, ou o entendimento, expressou o entendimento de as APs, áreas protegidas, entenda-se, como emancipadoras da ética ambiental. Para concluir aquilo que é o desejo que eu expresso e que naturalmente terá o meu contributo para que assim se concretize, é que este plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas possa também ser, no nosso contexto, digamos que um emancipador, um ativador ou um acelerador da ética social e ambiental no nosso território. Muito obrigado. Para encerrar a jornada, vamos escutar a professora Margarida Chagas Ribeiro em representação do diretor da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Boa tarde, mais uma vez. Dado o adiantado da hora, acho que queremos todos ir-nos embora. Só me resta dizer que foram umas jornadas muito proveitosas e que agradeço, de facto, esta organização exemplar, o som, tudo. Portanto, os técnicos que estiveram presentes. Agradeço também ao Presidente, ao Vice-Presidente e ao Secretário, recém-Secretário do CIM, por a organização destas jornadas. Agradeço também ao professor Celestino, porque no fundo ele teve um bocadinho no background, e a todos os colegas presentes que fizeram comunicações tão extraordinárias e que espero que um dia mais tarde nos voltemos a encontrar para discutir estes assuntos e outros mais. Muito obrigada.
Damos assim por encerradas as 3 sessões iniciais das Jornadas das Alterações Climáticas. Até junho estão previstas mais sessões de debate e discussão. Convidamos desde já todos os presentes a assistir à sessão 4, que decorrerá no dia 17 de maio, na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde será abordada a temática Economia. Em nome da comunidade intermunicipal da Beira Baixa, agradece a presença e a participação de todos. Muito obrigada e boa tarde.